Bem-vindos à Licita News Online. Vamos dar continuidade ao nosso curso avançado de licitação e contratação pública na sua forma online. Hoje vamos para a aula de número 14. Agora entramos na reta final mesmo. Faltam poucas aulas aí para que vocês tenham a conclusão desse curso e tenham conhecimento de todas as fases da licitação pública. Nosso tema de hoje, edital de licitação. Será que você sabe o que é um edital de licitação? Como funciona uma licitação pública? Quem dita as regras? Quem dita as normas? Quem dita as sanções, as penalidades? As exigências de habilitação, as exigências de cumprimento de proposta comercial? Enfim, nós temos algo chamado edital de licitação, denominado de arcabouço jurídico da licitação. O edital é a regra. O edital é a lei. Quando eu falo que o edital de licitação é a lei, é porque se o edital não é impugnado, o edital se torna lei de licitação. Ele se torna regra. Ele tem que ser seguido por todos para o pleno cumprimento do princípio da isonomia, ou seja, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Esta é a finalidade. Se um edital tem direcionamento, cabe impugnar o edital de licitação. Se o edital gera dúvidas, cabe solicitar esclarecimentos ao edital de licitação. Mas, a partir do momento que eu me submeto a participar de uma licitação, pressupõe-se a plena concordância às normas do edital. Vejam, todas as vezes que vocês vão participar de uma licitação, seja em sua forma presencial, seja em sua forma eletrônica, vocês sempre apresentam uma declaração. Na forma presencial, vocês fazem uma declaração em papel timbrado da empresa, declarando concordar plenamente com todas as normas de habilitação e exigências da proposta. Se vocês participam de um pregão eletrônico, vocês marcam com um X essa declaração já previamente pronta. Então não existe o que alegar após a licitação. Eu tenho que alegar antes. Por isso eu tenho que ter um conhecimento sobre o edital de licitação. Eu tenho que conhecer as regras do jogo e principalmente eu tenho que entender do produto e do serviço que eu comercializo. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos à aula de hoje, aula número 14, edital de licitação. Vamos dar início à nossa aula. Senhores, edital de licitação, edital de convocação, ato convocatório, edital. Se eu pergunto a você agora, o que é um edital de licitação? Qual seria a tua resposta? No nosso ramo, nós temos edital de licitação para concorrência pública, edital de licitação para tomada de preço, edital de licitação para carta convite, edital de licitação para pregão presencial, edital de licitação para pregão eletrônico. Eu tenho edital de licitação para pregão eletrônico por sistema de registro de preço, edital de licitação para pregão presencial por sistema de registro de preço, edital de concorrência pública por sistema de registro de preço. Eu tenho edital de concorrência, pregão presencial e pregão eletrônico por regime diferenciado de compra. Mas eu tenho algo chamado edital. Aqui não me importa se você vende agulha, avião, material de expediente, veículo, mobiliário, informática. Me importa que nós precisamos analisar um edital. E como eu analiso um edital? Quais são os pressupostos? O que eu preciso observar? O que eu preciso focar na hora de analisar um edital de licitação? Na projeção aí eu coloco para vocês um recibo de retirada de edital. Então a Polícia Militar de Minas Gerais, Diretoria de Apoio Logístico, Centro de Motomecanização e Intendência, edital de licitação. Modalidade pregão eletrônico número 37/2016, CMI, processo de compra número 74/2016, unidade administrativa de compra CMI/DAO, código da unidade administrativa de compra 1250072, tipo menor preço. E aí, recibo. A empresa tal retirou esse edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail ou pelo fax. Então é quando eu vou retirar. Só que na prática hoje, vocês retiram muito edital pela internet, fazendo download.
às vezes downloads que tem um recibo para preencher, às vezes vocês burlam esse recibo para não perder tempo, um grande erro que vocês listantes fazem, né? Existem algumas técnicas aí que vocês aprendem de burlar o preenchimento da retirada do edital. Senhores, se esse edital sofrer mudanças, vocês não vão ser informados, porque vocês não deixaram o seu nome, seu telefone e seu e-mail. Então, é uma preguiça que só vai levar vocês ao fracasso. Imagina, você retira um edital, não preenche o recibo, ele sofre alterações e você não é informado. Aí você depois vai analisar, você não foi informado porque não preencheu o recibo de retirada. A inércia é sua, não cabe nada fazer você. Então, nós temos que preencher o recibo com nossos dados exatos, nome da empresa, endereço dela, e-mail, telefone de contato, para que o órgão, em caso de errata, em caso de mudança do edital, ele repasse um novo edital a todos aqueles já interessados ali em sua retirada. Então, vamos entender melhor o que é um edital de licitação. Edital. Eu tenho edital de licitação para a compra de produtos e para a compra de serviços. Toda compra pública ela é feita por um edital de licitação, salvo as compras dispensadas de licitação, ou seja, os casos de dispensa de licitação e os casos de inexigibilidade, que existe um processo de dispensa de licitação. Agora, toda compra pública que se faça a promoção da divulgação dela, exemplo, uma carta convite, uma tomada de preço, uma concorrência, um pregão presencial, um pregão eletrônico, vai se ter a necessidade do edital de licitação. O edital nada mais é do que a regra do jogo, né? Quais são as normas, quais são as exigências, o que um edital tem. Tudo isso nós vamos estudar na aula de hoje. Edital. Eu tenho edital de licitação para compras de menor preço, para compras de maior lance ou oferta, para compras de somente técnica, para compras de técnica e preço. No comum é menor preço, né? Maior percentual de desconto que gera menor preço. Se eu vou num edital de leilão, é o maior lance e oferta. Se eu vou no edital técnico, o preço já está definido, vai ganhar a melhor proposta técnica. Se eu vou no edital de técnica e preço, quer dizer que eu tenho índice de ponderação para técnica, índice de ponderação para preço. Mas vejam, eu tenho 4 situações que se envolvem com edital de licitação. Então vamos lá. Edital de licitação, carta convite, edital de licitação, tomada de preço, edital de licitação para concorrência pública, edital de licitação para pregão presencial, edital de licitação para pregão eletrônico, edital de licitação para leilão, edital de licitação para concurso. Concorrência, pregão presencial, pregão eletrônico, eu posso anexar o acessório regime diferenciado de compra ou o acessório sistema de registro de preço. Mas tudo isso gira em torno de um edital de licitação. Mais uma vez, não existe compra pública sem a presença de um edital de licitação. O edital é a regra, o edital é o arcabouço jurídico da licitação. Seguindo, onde encontrar um edital de licitação? Vocês já pararam para se perguntar onde eu posso encontrar um edital de licitação? Eu tenho publicações de edital de licitação em jornais. Quantos jornais existem no Brasil? Se eu parar para pensar, cada capital tem 3 ou 4 jornais, tirando os jornais de pequeno porte. Cada município tem um jornal local. Em qual jornal a administração publica? Quantos diários oficiais eu tenho que ler? Se a verba é federal, é publicado no Diário Oficial da União. Se a verba é estadual, no Diário Oficial do Estado. Se a verba é municipal, no Diário Oficial do município, quando ele o tem. Quantos murais eu tenho que ver de órgão público para ver se o meu edital está afixado lá? Aí eu pergunto para vocês, onde eu encontro um edital de licitação? Vamos ser práticos? Eu posso caçar. Não preciso comprar uma espingarda, não. Mas eu posso caçar. Perder meu tempo lendo jornais, diário oficial, pegando um carro indo ver os avisos de editais e murais. Quanto tempo eu vou gastar? Quantos editais eu vou deixar de participar por chegar praticamente em cima da hora? Eu tomo conhecimento dele agora e ele é amanhã, porque eu não tive prazo legal. Um exemplo, um pregão presencial posso publicar ele hoje e abrir daqui a 8 dias úteis. Se você tomou conhecimento faltando um dia, a inércia é sua. Mas
tem empresas que optam por ler jornais, diário oficial, que tem funcionário dentro dos órgãos públicos. Cada empresa tem sua forma. Mas hoje tempo é dinheiro, celeridade é o sucesso e eu tenho que me organizar para conseguir buscar os editais de licitação que estão elencados com o meu ramo de atividade. Opção número 1, ler jornais. Opção número 2, ler o diário oficial, seja da União, do Estado, dos municípios. Para um pouquinho. Eu tenho 27 estados e um Distrito Federal. Então eu tenho 27 diários oficiais de Estado. Se a minha empresa atua no Brasil todo, seria como eu imaginar ter funcionários suficientes para ler 27 diários oficiais, mais o Distrito Federal, 28. Se a minha empresa atua no Brasil todo, eu também poderia ler todos os jornais dos estados. Mas em qual jornal a administração publica? Existe um só? Não, ela pode publicar em vários. E se é no município? Viu como a coisa começa a ficar complicada? Então, vocês têm que ter muita atenção nesse quesito. Como eu encontro editais? Forma mais fácil de encontrar edital: que vocês assinem uma empresa especializada em clipping de edital. Uma dica que eu dou para vocês, a licitação.net, é uma empresa do nosso grupo. Nós compilamos, então vou traduzir. Hoje nós temos 30 funcionários dentro da licitação.net que fazem leituras de diário oficial, jornais, né? Todos os meios colocados à disposição para publicidade. Compilam isso num clipe segmentado, ou seja, você recebe no conforto do seu e-mail as licitações publicadas naquele dia que tem a ver com o seu ramo de atividade. Então você não precisa ler todas as publicações, você já vai receber aquilo pulverizado. Temos também aí a Com Licitação, que presta o mesmo serviço, a licitação.com.br, dentre outras empresas. Mas você tem que ter um clipping de leitura de edital para que você ganhe tempo. Aí sim você está com o edital na mão. É hora de conhecer esse edital. Todo edital de licitação ele deve ter regras claras, vinculação dos licitantes, igualdade de participação e isonomia. Quando eu falo regras claras, que a promoção de regras claras é que todos entendam, que ele não tenha critérios subjetivos, que ele não tenha pegadinhas. Isso é transparência. Vinculação dos licitantes. Tanto os licitantes quanto a própria administração pública, ela está vinculada ao edital de licitação. Não se pode ter um julgamento subjetivo, só vai ser julgado aquilo que está vinculado no edital de licitação. Igualdade de participação. As cláusulas, elas têm que dar igualdade, elas têm que proporcionar competitividade entre os licitantes e o cumprimento da isonomia. Aquele edital deve ser colocado à praça, publicado à praça, para fomentar o quê? A igualdade de participação, tratar os iguais de forma igual e claro que vão ter os desiguais na sua desigualdade. Se eu não concordo com o edital, me cabe solicitar esclarecimentos, ou seja, tirar dúvidas, perguntar, me instruir do processo para que eu não seja desclassificado ou inabilitado. Se eu não concordo com uma regra do edital, me cabe o quê? Impugnar o edital, partir para a impugnação do edital. Essa seria a segunda opção, ou seja, eu vou questionar para revogar o edital e ele ser publicado novamente. Todo edital de licitação, ele tem o quê? Ele tem um objeto. Então, exemplo, compra de material de expediente. Exemplo, compra de veículo automotor. Exemplo, prestação de serviço de terceirização de copeira. Exemplo, compra de café, compra de vinho, compra de medicamento. Ponto. Todo edital tem informações com data e localização. Onde ele vai acontecer? É presencial? Qual é o endereço? Qual é o local? Qual é o horário? É um pregão eletrônico? Qual o sítio oficial? Qual é o site que vai ser feito aquele edital? Exigências da proposta. Todo edital tem lá, da proposta, quais são as exigências para uma empresa ser classificada. Todas as exigências vão estar ali, no máximo reportando a um anexo. Exigências de habilitação. Todo edital tem as exigências de habilitação, a fase de documentação. Tudo aquilo que você tem que apresentar para ser habilitado e nunca inabilitado. Sanções.
Quais são as sanções se eu não executar o contrato, se eu executar ele pela metade, se eu fraudar, o que acontece? E as disposições gerais. Então o edital, ele cumpre esse ciclo. Ele pode ter 20 páginas, ele pode ter 200 páginas, não importa o tamanho, mas ele vai ter objeto, informações com data e localização, exigências da proposta, exigências de habilitação, critérios de julgamento objetivos, sanções e disposições gerais. Seguindo, o edital de licitação é um instrumento no qual a administração pública, o órgão público, consigna as condições e exigências licitatórias para a contratação de fornecimento de bens e serviços. Em suma, o edital de licitação regulamenta as exigências que todos os licitantes deverão atender para participar da licitação. Mais uma vez, o edital de licitação é a regra do jogo. O edital de licitação tem as normas. O edital de licitação é a receita da licitação pública, o qual todos os licitantes têm que cumprir cada item. Se você não cumprir, cabe a você impugnar a tempo. Se você participar, você tem que cumprir. Se torna uma pedra, ela é imutável. O edital de licitação não impugnado, ele é imutável. O edital de licitação não impugnado, ele se estende a todos os licitantes de forma igual. Todos têm que cumprir cada cláusula, cada exigência quanto à proposta, quanto à habilitação. Seguindo, requisitos básicos para se compor um edital de licitação. Todo edital ele tem um número de ordem em série anual. Exemplo, pregão número 49/2017. Exemplo, concorrência número 123/2017. Exemplo, carta convite 004/2017. Então, todo edital vai conter o seu número de ordem em série anual. Nome do órgão licitante. Quem está comprando? Prefeitura Municipal de São Paulo, PMSP. Prefeitura Municipal de Vila Velha. Câmara dos Deputados. Senado Federal. Ministério da Cultura. Secretaria de Estado e Saúde. O nome do órgão público vai estar no preâmbulo, na primeira página do edital. Qual a modalidade? É uma carta convite? É uma tomada de preço? É uma concorrência? É um pregão presencial? É um pregão eletrônico? Qual é o edital de licitação? Qual é a sua forma, né? Então, assim, o edital ele vai se linkar a uma modalidade. Não existe a decisão na hora. Esses dias um aluno me perguntou, Wesley, como que eu sei que é uma carta convite? É porque está no edital. Como que eu sei que é um pregão presencial? É porque está no edital, ok? Regime de execução. Se eu ganhar aquela licitação, como que vai ser a execução? A entrega é de uma vez só, ela é imediata? Ou a entrega é parcelada, mês a mês? Ou é uma mera estimativa de compra? Eu vou ganhar, registrar um preço e vou entregar pela vontade da administração pública. Ela poderá me comprar ou não. Então isso é o regime de execução. Tipo de licitação, é melhor preço? É técnica e preço? É melhor lance e oferta? Qual é o tipo da licitação? Eu vou ganhar como? Pelo menor preço? É técnica e preço? É melhor lance ou maior oferta? Qual é a regra do jogo para esse tipo de licitação? Seguindo, nome, local, dia e hora para reunião inaugural. É uma carta convite, é uma tomada de preço, é uma concorrência, é um pregão presencial? Onde ele vai acontecer? Prefeitura Municipal de São Paulo, PMSP. Local, Auditório Central. Edifício sede térreo. Data, 30 de janeiro de 2017. Horário, 10 horas. Ponto. Eu tenho que me dirigir à Prefeitura Municipal de São Paulo, ir à portaria, perguntar onde fica o Auditório Central, me dirigir até lá, porque às 10 horas da manhã vai se iniciar a licitação. Ok? Sempre ter esse endereço em mãos. Se for um pregão eletrônico, Prefeitura Municipal de São Paulo, PMSP, sítio eletrônico oficial Banco do Brasil, www.licitações.e.com.br, início de cadastramento da proposta, dia 30 de janeiro de 2017, horário 8h30. Término de cadastramento, dia 21 de fevereiro
horário 10 horas. Abertura das propostas no dia 21 de fevereiro de 2017, às 10 horas. Início da sessão de disputa, às 10h30 do dia 21/2. Tudo isso consta no edital. Eu não tenho como me perder, salvo se eu for uma pessoa desorganizada. Mas se eu for organizada, não teria como eu me perder. O objeto da licitação, descrição precisa e clara do objeto da licitação. O que está se comprando? É um produto? É um serviço? Qual a descrição mínima aceitável? Qual a descrição técnica? Esse objeto é remetido a um anexo do edital, onde tem as especificações técnicas? Requisitos de habilitação e julgamento de proposta. Qual é a documentação necessária? E critérios objetivos para julgamento das propostas comerciais? Onde está isso? Documentos necessários, objetivos para julgamento das propostas, tudo isso no edital de licitação. Qual é o critério de aceitabilidade de preços unitários e globais? O julgamento é por item ou é por lote? Isso vai ser julgado por item ou vai ser julgado por lote? Tudo isso vai estar claro no edital de licitação. Condições de recebimento do objeto da licitação. Em qual lugar vai ser entregue o objeto da licitação? Senhores, atenção. Qual é o lugar? Lá no edital tem um endereço. Muitos licitantes erram, vão para uma licitação em um determinado endereço e aquela entrega em outro estado. As compras centralizadas, as compras nacionais, vocês têm que ter muita atenção porque o governo ele não paga frete. Senão ele teria que fazer uma licitação só para contratar o frete. Então vocês têm que ficar muito atentos a essa informação, ok? Requisitos básicos, continuando. Quais são as condições de comunicação, informações, esclarecimentos sobre o edital? Qual é o número de telefone, qual é o número do fax, qual é o endereço de e-mail, qual é o endereço do órgão e o horário de atendimento? Com quem eu falo? Eu falo por telefone, eu falo por fax, eu falo por e-mail? Tudo isso tem que estar lá nas condições de comunicação. Se eu tenho dúvida e quero pedir um esclarecimento, é pessoal, é por telefone, é por fax, é por e-mail? Disposição expressa de que a licitação será regida pela Lei Geral de Licitação número 8666/93 ou pela legislação do pregão e ainda por legislações complementares que complementam. Exemplo, eu trabalho muito no ramo automotivo. Normalmente minhas licitações têm o quê? A legislação do CONTRAN, DENATRAN. Eu trabalho muito no ramo de medicamento. Então as minhas licitações têm o quê? As normas da Anvisa, as normas do Ministério da Saúde. Eu trabalho muito com engenharia, normas do CREA. Eu trabalho com prestação de serviço, Conselho Regional de Administração. E por aí vai. Qual a legislação agregada àquela licitação para poder dirimir um questionamento, né? Para poder instruir o processo em caso de questionamento. Anexo ao edital. Muitos editais, eles têm termo de referência e anexo, projeto básico, projeto executivo, minuta do contrato, modelo de declarações, documentos complementares e descrição detalhada do objeto da licitação. Termo de referência, projeto básico, projeto executivo, minuta do contrato, modelo de declarações, documentos complementares e descrição detalhada do objeto da licitação. Então, é muito comum eu pegar um edital e ele falar assim, do objeto, conforme anexo 1, termo de referência. Do objeto, conforme projeto básico em anexo. Da execução, conforme projeto executivo. Da contratação, conforme minuta de contrato. Das declarações de impedimento de fato impeditivo, declaração de menores, conforme anexo tal, declaração A. Conforme anexo tal, declaração B. Dos documentos complementares que instruem o processo e sua fase de habilitação. E da descrição detalhada do objeto da licitação, que normalmente está no termo de referência e em um anexo com essa descrição. Tudo isso vocês têm que ter muita atenção no momento da participação da licitação. É comum identificarmos editais de licitação com falhas, vícios considerados assim direcionados. O edital de licitação deve cumprir na íntegra o artigo 40 da Lei Geral de Licitação, a Lei 8.666/1993, para que não seja questionado ou até mesmo impugnado. O edital de licitação é o instrumento legal para ser seguido tanto pelos licitantes quanto pela administração pública, no que tange às exigências para a classificação das propostas comerciais e da documentação de habilitação. O edital de licitação é o arcabouço jurídico, destaco, é o arcabouço jurídico do processo administrativo de compra pública. Então,
Faça uma leitura do artigo 40 da Lei 866. Após essa aula, destaque o artigo 40, pegue sua legislação seca e leia. Vocês vão ver que ali existe o esqueleto de um edital de licitação. O artigo 40, ele remete você a vários outros artigos dentro da legislação. Ali existe um edital perfeito, desde que seja seguido toda a sua regra prevista no artigo 40 da Lei Geral de Licitação. Principais vícios de direcionamento que nós achamos hoje no mercado. Objeto da licitação mal definido ou descrito, os apelidados Frankenstein, né? Nós temos um descritivo que ninguém consegue vender. Nós temos um descritivo mal definido, mal descrito. Direcionamentos técnicos, nós temos um descritivo que só tem um fornecedor que vende, só existe uma marca para aquilo. São direcionamentos na área técnica. Indicação de marca do produto. O edital vem com a marca. Isso é vedado por lei. Eu não posso colocar marca. Excesso de exigências sem nexo casual. Exigências que estão no edital que não tem qualquer nexo casual com o objeto. Aquela exigência de classificação, de habilitação, não agrega em nada para o produto que está sendo comprado. Direcionamento no prazo de entrega, entregas com prazo muito curto, favorecendo aquele que tem um produto em estoque à pronta entrega. Se eu compro e revendo, eu sou prejudicado, meu direito à igualdade é ferido. Exigências de sede filial no local da realização da licitação. Exigências da seguinte forma: o licitante deverá comprovar no ato da participação da licitação que tem uma filial no município de Vila Velha, Espírito Santo. Caramba, estou favorecendo as empresas que estão no Espírito Santo e as que vêm de fora. O que me impede de abrir uma filial na cidade de Vila Velha se eu ganhar a licitação? Dá uma olhadinha no artigo 3º da Lei 866, nele todo, parágrafo 1º, inciso 1. É vedado ao agente público admitir e prever cláusulas que frustrem o caráter competitivo, inclusive com relação ao domicílio do licitante. Exigência de capacidade técnica superior ao objeto do edital. Eu estou comprando lá 200 cadeiras e peço um atestado de capacidade técnica de comprovar que já forneceu 500. Não bate o nexo casual de quantidade, de prazo. Isso tudo são vícios eminentes do nosso dia a dia em processo de licitação pública. Mapeando, qual é a forma que eu achei para acabar com esses vícios, para verificar os editais que eu participo e não participo? Nessa aula tem esse mapa em Word para vocês. Aqui ele está no sistema de projeção. Mas quando eu vou ler um edital de licitação, eu pego o edital, vou lendo, né? Copiando, Ctrl+C, Ctrl+V e preenchendo o meu mapa. Então, nome do órgão público, Prefeitura Municipal de São Paulo. Edital, pregão 40/2017. Legislação, qual é a legislação aplicável? Ctrl+C, Ctrl+V. Data da licitação, horário dela, endereço eletrônico, se é um pregão eletrônico, ou endereço, se é um pregão presencial. E qual é o objeto? Destaco o objeto ali de uma forma clara. Pronto. Já tenho a identificação do meu edital de licitação. Vou para a próxima fase. O objeto da licitação. Então, antes de eu trabalhar a proposta, de eu trabalhar a documentação, não perder meu tempo, eu vou ver se a minha empresa atende aquilo lá. Então, eu vou colocar lá a descrição e vou dizer se eu estou em conformidade ou não conformidade. Em conformidade, não conformidade. Se eu preenchi todas as lacunas em conformidade, qual é o meu produto que eu vou participar da licitação? Se eu não preenchi, eu tenho algum quesito em não conformidade, o que eu vou fazer? Eu vou pedir um esclarecimento ou eu vou impugnar o edital? Quando eu estou na segunda coluna, é porque eu tenho que tomar uma decisão. Qual é o produto sugerido? Pronto. Objeto da licitação já mapeado. O que se pede para o credenciamento? Item do edital 1.1, procuração. Item do edital 1.2, contrato social. Item do edital 1.3, carteira de identidade. Ponto. Tudo separadinho. Proposta comercial. O que se pede na proposta? Item 2.1, ser impressa em 2 vias. Item 2.2, ter validade 60 dias. Item 2.3, ter a marca do produto. Item 2.4, conter a procedência. 2.5, dados bancários. Em suma, tudo que o edital pede, eu transfiro para o meu checklist. E os documentos de habilitação? Item 4.1, habilitação jurídica.
4.1.1, contrato social. Habilitação fiscal, 4.1.2, cartão de CNPJ. Certidão de tributos, certidão disso. Resumo, eu vou mapeando todo o edital, ponto a ponto. Exigências especiais. Existe alguma exigência especial? Uma certidão da Anvisa, uma certidão de protesto, uma declaração atípica que eu não estou acostumado com ela? Então, pessoal, vejam, vocês mapearam o edital. Então, se eu mapeei o edital e minha licitação está pronta, eu vou fazer minha primeira verificação. Vou conferir se eu cumpro o edital. Tomo um cafezinho, descanso. Vou conferir novamente. Se eu tenho uma terceira pessoa, mais uma verificação. Probabilidade de eu ser desclassificado? 0. Probabilidade de eu ser inabilitado? 0. Isso chama-se organização. Então, se eu voltar as telinhas para vocês aí, imagine que toda ela está preenchida. Então, agora eu vou crivar o meu objeto, todo em conformidade com o edital. Isso quer dizer que eu não vou ser desclassificado porque o meu produto não atende. Ok. Agora eu vou crivar o credenciamento. Verifico uma vez, verifico 2 vezes, verifico 3 vezes. Tudo ok. Então, eu vou ser credenciado. Agora eu vou crivar a minha proposta. Todo ok? Primeira verificação, segunda verificação, terceira verificação. É impossível ser desclassificado. Agora eu vou crivar minha documentação de habilitação. Primeira verificação, segunda verificação, terceira verificação. Impossível ser inabilitado. E agora eu vou ver as exigências especiais. Organizando assim, não há problema. Posso aproveitar esse meu checklist agora, deixar as exigências, tirar as verificações e levar o meu checklist para conferir a proposta e a documentação do meu concorrente. Porque se algum apontamento acontecer, eu já tenho mapeado o edital para constar em ata e fazer as minhas considerações. Olha como é simples. Alguma dificuldade nesse mapeamento? Viu como é simples o edital de licitação? Então assim nós concluímos a aula número 14. Conceituamos o edital, ensinei vocês a localizar o edital de licitação, os requisitos básicos e o mapeamento checklist do edital. Nessa aula eu estou deixando para vocês um edital de licitação para estudo, para que vocês analisem, e um mapa de análise de edital, para que vocês possam baixar e praticar a análise do edital de licitação. Então, o edital de licitação não é um bicho de 7 cabeças. Ele não morde, mas ele requer organização, ele requer dedicação, ele requer comprometimento. Um erro seu, você é inabilitado. Um erro seu, você é desclassificado. Vamos aprender uma regra aqui? Todas as vezes que vocês estão lidando com proposta comercial, ou vocês são classificados ou vocês são desclassificados. Todas as vezes que vocês estão lidando com documento de habilitação, ou vocês são habilitados ou vocês são inabilitados. Todas as vezes que vocês estão se credenciando, ou vocês são credenciados ou vocês são descredenciados. Ok? Fechamos? Seguindo. Aula número 14 finaliza. Assista esse vídeo mais uma vez. Analisem todos os documentos que estão dentro da aula de vocês, façam o download, visualize tudo para bater os 100% da aula e façam a avaliação. Para nos encontrarmos logo na aula de número 15. Nos encontramos em breve lá. Fechando a aula de hoje, nós temos aí: tome cuidado consigo mesmo e mais ninguém. Trazemos nossos piores inimigos dentro de nós. E aí, pessoal? Quem é o seu inimigo? Quem é o anjinho do bem? Quem é o anjinho do mal? Quem conspira para o bem, quem conspira para o mal? Faça uma reflexão. Está na hora da gente domar esses anjinhos e ter uma balança. Ninguém é demagogo para dizer que não tem o anjinho do mal e ninguém é demagogo para dizer que só tem o anjinho do bem. Nós temos os dois, mas temos que balancear. Se o do mal sobe, temos problema. Se o do bem sobe também, ficamos muito inocentes. Então temos que ter uma balança muito clara para domar isso aí. Tome cuidado consigo mesmo e mais ninguém. Trazemos os nossos piores inimigos dentro de nós, o anjinho do bem e o anjinho do mal. Um forte abraço, nos encontramos na aula de número 15, Wesley Medeiros.